Vamos ler 3 versículos da Palavra de Deus. Versículo de número 29, versículo de número 30 e versículo de número 31. Levítico capítulo 11, versículo de número 29, 30 e 31. Aleluia. Encontrou, diga amém. Amém? Diga mais forte, amém. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Nós diz assim a Bíblia Sagrada, em Levítico capítulo 11, versículo 29, 30 e 31. Estes também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra, a doninha e o rato e o cágado, segundo a sua espécie, e o ouriço, o cacheiro e o lagarto. Diga comigo, lagarto. E a lagartixa e a lesma e a toupeira. Estes vos serão por imundos entre todo réptil. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, serão imundos até a tarde. Amém. Aleluia. Tome assento adorando e glorificando o nome do Senhor, nosso Deus. Amém? Queridos, nós vamos estar estudando nesta noite a palavra de Deus e eu vos trago um estudo da parte do Senhor, nosso Deus, intitulado As Lições Espirituais do Camaleão. Amém? As lições espirituais do camaleão. Quem conhece camaleão? Todos conhecem? Então, melhor ainda, porque todos conhecem, todos sabem o que é um camaleão. Amém? Então, eu quero dizer para a igreja do Senhor que estes textos bíblicos que nós lemos nesta noite, eles se referem ao lagarto. Diga comigo, lagarto. E entre os animais imundos para o consumo do povo de Deus, o camaleão é uma espécie de lagarto. Amém? O camaleão é uma espécie de lagarto, símbolo da camuflagem e símbolo também do engano. Todos nós conhecemos este réptil chamado camaleão, mas sabemos que ele se camufla no meio das folhagens e é difícil você enxergá-lo quando ele está em uma árvore. Amém? Aleluia. Pode chamar de fundo só um pouquinho. Glória a Deus. É difícil você enxergá-lo porque ele fica camuflado. Aleluia. E este animal, este réptil, ele pode nos ensinar muitas coisas nesta noite. Ele traz lições preciosas para mim e para você. Ele traz lições preciosas para a nossa vida espiritual. Aleluia. Amados, o camaleão é um tipo de réptil que ele muda de cor de acordo com o ambiente. Eu disse que ele muda de cor de acordo com o ambiente que ele se encontra. Aleluia. E além disso, ele tem uma língua bem comprida. E dizem os estudiosos que ela chega a medir 1 metro de comprimento para facilitar a captura dos seus alimentos. Amém? Ele fica olhando, ele fica visualizando, ele fica mirando o inseto que ele vai apanhar. Ele solta a língua e apanha o seu alimento. Aleluia. E nós sabemos que com essa língua ele consegue sem dificuldade nenhuma apanhar o alimento para ele.
Aleluia! E essas vantagens, elas são imprescindíveis e de grande utilidade para os camaleões. Amém? Aleluia! E uma vez que ele não tem muita habilidade, ele não tem muita rapidez para se deslocar de um lugar para outro. Isso facilita muito o seu trabalho. Eu quero dizer para você que este animal que nós estamos citando nesta noite e estamos estudando através da Bíblia Sagrada, ele nos ensina muitas lições preciosas para a nossa vida material, para a nossa vida moral e para a nossa vida espiritual. Então acompanhe comigo rapidamente algumas lições e a importância do camaleão na Bíblia Sagrada. Amém? Aleluia! Em Levítico capítulo 11 e o versículo de número 30, que é um dos versículos em foco nesta noite, o lagarto é citado como um animal imundo. Amém? O lagarto é citado como um animal imundo. Os camaleões, eles são uma espécie de lagarto. São bem conhecidos pelas pessoas pela sua capacidade de mudar de cor, ficando nas mais variadas cores já vistas. Falei que ele tem a vantagem de se camuflar no meio das folhagens. Então, isso facilita muito. E isso acontece não só porque às vezes precisa escapar dos predadores. Não. Acontece também quando ele quer se esconder de alguma coisa, quando ele não quer aparecer, e depende muito do estado fisiológico do animal. Amém? Aí ele vai mudando de cor. Então, os camaleões, eles são bichos bem solitários. Amém, irmão Abdiel? Eu disse que os camaleões, eles são bichos, animais ou répteis bem solitários. Eles costumam andar sozinhos, eles não andam em grupo, eles não andam em bandos, amados. Eles andam sozinhos porque eles são muito solitários. Aleluia! E eu quero dizer para você nesta noite que eles são solitários e não andam com os da mesma espécie. Não, eles procuram sempre se afastar. Missionário Tiana Cruz. E até com as fêmeas, eles não se unem. Só na hora do acasalamento é que eles se unem, o macho e a fêmea, e isto ainda corre o risco de serem mortos um pelo outro. Você sabia disso? No acasalamento, o macho e a fêmea ainda correm o risco de morrer, porque um pode matar o outro. Aleluia! E eu quero falar para você nesta noite que a primeira lição que nós podemos extrair do camaleão é que o cristão, ele não pode viver uma vida de disfarce. Eu disse que a primeira lição que nós vamos extrair do camaleão nesta oportunidade é que o cristão não pode viver uma vida de disfarce. E infelizmente eu tenho que falar para você nesta oportunidade que muitos são aqueles que se dizem cristãos, porém estão vivendo uma vida de disfarce. Quando chega na igreja com a Bíblia
cristão é um verdadeiro servo ou serva de Deus. Porém, quando sai do santuário do Senhor, aí se transforma, ele muda de cor, ele é o crente camaleão, porque ele se camufla dentro da igreja como cristão e lá fora como mundano. Isso não pode acontecer no nosso meio. Nós que somos servos de Deus, nós que somos servos do Senhor, e quantos são aqueles que vivem enganando, vivem uma vida de disfarce, uma vida de mentira, uma vida de falsidade, uma vida de hipocrisia. São verdadeiros atores e são os crentes camaleões. Isto não pode acontecer, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Aleluia! O camaleão, ele assume a cor conforme o ambiente. E tem cristãos também que eles vão mudando de cor. Amém? Eles vão mudando de cultura conforme o lugar que eles vivem. Isso não pode acontecer. Nós sabemos muito bem que quando Daniel, Ananias, Misael e Azarias chegaram na Babilônia, eles continuaram servos de Deus. Eles continuaram servindo o Deus Altíssimo. Eles não mudaram. Eles continuaram como servos de Deus. Você também temos esta responsabilidade. Não importa o ambiente, não importa o lugar, não importa onde nós estejamos, nós temos que ser crentes, cristãos, servos do Deus Altíssimo. Quem pode adorar o Senhor nesta noite por esta palavra? Aleluia! Glórias ao Senhor para sempre. Amados, eu quero dizer para você que o cristão verdadeiro, o cristão autêntico, o servo e a serva de Deus, eles precisam manter o caráter, eles precisam manter a sua integridade, onde quer que estejam. Filipenses capítulo 2, versículo de número 15. E a segunda lição que nós vamos extrair nesta oportunidade deste réptil chamado camaleão, aleluia, nós podemos também extrair, a segunda lição é que o cristão precisa viver em paz com todos os homens. O cristão verdadeiro, o servo e a serva de Deus, ele precisa viver em paz com todos os homens. Por esta razão, o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, dizendo: se possível for, tende paz com todos os homens. Se possível for, tende paz com todos os homens. Aleluia! Amados em Cristo, nós precisamos ser diferentes dos camaleões. Amém? Precisamos ser diferentes dos camaleões que não se dão bem com ninguém. Eles não se dão bem nem mesmo com os animais da sua espécie, nem mesmo com a fêmea. E nós, como servos de Deus, nós precisamos viver em comunhão, viver bem na nossa comunidade, com nossos vizinhos, com nossos amigos, com nossos entes queridos, com nossos familiares, principalmente o esposo com a esposa e a esposa com o esposo. Amém? Porque tem muitos que parecem que quando um fala com o outro, já está cada um com a espada na mão. O que é? Hein? O que foi? Hein? O que é que está pegando? Não pode ser assim. Não. O esposo e a esposa devem se respeitar. Os filhos e os pais também devem se respeitar. Os irmãos
O pastor tem que respeitar os irmãos, e os irmãos também têm que respeitar o seu pastor. É isso que eu aprendo nesta palavra, nesta noite vinda da parte do Senhor nosso Deus. E a terceira lição, amados, que nós podemos extrair do camaleão é que o cristão deve conviver em união com seus irmãos. Quantas são as igrejas que esvaziaram por causa de intrigas, de contendas, de fuxico, de disse-me-disse, de maledicência? Isso não é coisa de cristão. Deus não se agrada dessas coisas. Você não é um cristão camaleão, você é um servo do Deus Altíssimo. Só os servos do Deus vivo levantam a mão para adorar o Senhor nesta noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós somos diferentes do camaleão, que não se dá bem com ninguém, não se une nem com os da sua própria espécie. Isso aqui é sério, é palavra de Deus, amém? Está falando aqui de lagarto. Alguém pode até ignorar, mas o camaleão é um lagarto, amém? E fique bem explicado nesta noite, em nome de Jesus, aleluia. Queridos, a quarta lição que nós vamos extrair do camaleão nesta noite é que o cristão deve amar a sua esposa, amém? E tratá-la com carinho, diferente do camaleão que briga com a fêmea a ponto de matá-la. Quantos são os casais que vivem em pé de guerra? O lar está esfacelado, o lar está se destruindo, porque não há comunhão, porque não há concórdia, porque não há amor, porque não há mais conversação, porque não há mais diálogo. É só briga, intriga, confusão dentro das casas. Mas eu vim aqui nesta noite, autorizado pelo Espírito Santo de Deus, para lhe dizer: viva bem com a sua esposa, esposo, viva bem com seu esposo, esposa. Os pais vivam bem com seus filhos e os filhos vivam bem com seus pais. Amem, respeitem. Se está faltando amor, nesta noite eu quero profetizar o amor de Deus na tua vida, no teu coração, na tua casa, no teu lar, no meio da tua família. Vai recebendo o amor ágape, o amor eterno, o amor da parte de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Levanta a mão e adora e glorifica o nome daquele que vive e reina para todo sempre. A quinta lição que nós vamos extrair do camaleão nesta noite, amados, aleluia, é que o cristão precisa conter a sua língua. Ei, crente, ei, cristão, ei, servo de Deus, ei, serva do Deus Altíssimo, que me ouve nesta noite, contenha a tua língua dentro da boca, em nome de Jesus. Usa a língua para evangelizar, usa a tua língua para proclamar o nome daquele que morreu na cruz do Calvário, o qual é Jesus Cristo. Usa essa língua abençoada para louvar, adorar e enaltecer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Não use a sua língua para caluniar, não use a sua língua para falar mal do irmão, da irmã, do pastor, do obreiro, da sua igreja. Defenda o território que Deus lhe deu, defenda o campo no qual você está, defenda a sua congregação, lute por ela, ore por este trabalho, ore pela obra missionária, use a língua para orar, para apresentar ao Senhor. Não use a língua para difamar, para ofender, para caluniar, para falar mal. Não use, porque Deus não se
Bendito seja Deus. Nós somos amados diferente dos camaleões, que possuem uma língua comprida. E quantos são aqueles que se dizem cristãos? Quantos são aqueles que se dizem crentes e têm uma língua que ninguém pode contê-la, ninguém pode medir? Ele fala mal do irmão, ele fala mal da irmã, ele fala mal do pastor, ele fala mal do obreiro, ele fala mal da igreja, ele fala mal do vizinho, ele fala mal do amigo, ele fala mal apenas de duas pessoas que ele fala mal. Sabe de quem é? Ele fala mal apenas de duas pessoas, irmão Gilson, irmão Guilherme, irmão Midiel, irmãos que estão aqui nesta noite, evangelista Daí José. Eles falam mal apenas de duas pessoas, irmão Guilherme. Sabe quem é? De Deus e o mundo todo. Oh, crente, cristão, servo de Deus, eu vim aqui nesta oportunidade te pedir em nome de Jesus: contém a tua língua dentro da boca, usa para falar de Cristo Jesus, para evangelizar, para fazer a obra, para ganhar almas para o reino de Deus. Quem pode adorar o Senhor nesta noite? Aleluia. Queridos, nós poderíamos nesta noite explorar mais lições ainda através do camaleão. Aleluia. Porém, estas lições apresentadas aqui nesta oportunidade, elas são suficientes, aleluia, para melhorarmos nosso comportamento moral e espiritual. Amém? Eu disse que essas lições extraídas deste réptil do lagarto chamado camaleão são suficientes para nós extrairmos lições para o nosso crescimento espiritual, tanto da nossa vida moral, da nossa vida, como da nossa vida espiritual. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Aplausos, Senhor.